queridos irmãos e irmãs que nos acompanham neste grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Neste dia 23 de setembro, memória litúrgica de São Padre Pio de Pietrelcina. Nós queremos refletir então a partir do texto que a liturgia nos propõe para o Evangelho de hoje, a saber, Lucas, capítulo 8, versículos de 4 a 15. O texto comporta a importante parábola do semeador e a sua respectiva explicação. Texto esse que figura nas três tradições sinóticas, tanto em Marcos, Mateus e Lucas, que é, de fato, o texto que nós vamos refletir um pouco neste dia. Então, antes de mais nada, é importante perceber que a parábola do semeador, de certa forma, tenta responder um anseio, uma inquietação dos cristãos na época que o texto foi escrito. E que, na verdade, acaba sendo também um anseio e questionamentos que são nossos. Por que muitas vezes a resposta humana é tão variada diante do mistério da palavra de Deus, diante do mistério do anúncio do reino? Muitas vezes a mesma palavra, a mesma pregação, os mesmos termos chegam nos corações de forma tão diversificada e principalmente alguns conseguem responder benevolentemente, alguns conseguem responder de forma muito assertiva e diríamos também caridosa aos apelos, aos chamados de Deus. Outros muitas vezes se comportam com indiferença ou talvez com tantas dificuldades, Então é esse o anseio. Por que tantos desistem? Lembremos que nós estamos já num contexto de um cristianismo nascente, mas depois da destruição do Templo de Jerusalém, onde alguns cristãos de fato já estavam com medo das perseguições, já estavam abrindo mão de sua fé, abrindo mão do compromisso que havia feito com Cristo, ou com o batismo. Então nós estamos ali em um contexto de certas desistências e que alguns começam a se perguntar de fato, por que se desiste, por que a palavra ou a semente lançada nem sempre consegue todos esses objetivos. E o evangelista então vai sinalizando a partir da metáfora ou da parábola do semeador. Comporta a ideia de sementes que vão caindo ao longo do caminho e vai encontrando diversos solos. A semente é imagem dessa palavra de Deus que fecunda o coração humano. Porém, por mais que a semente seja sempre a mesma, por mais que a semente seja de fato essa palavra, ela vai se encontrando com diversos solos, que na verdade representa as possíveis respostas humanas diante do mistério da evangelização ou do anúncio da palavra. E diante dessa realidade, existem diversas possibilidades. O texto então, por exemplo, vai nos falar de uma semente que cai à beira do caminho, de outra que cai junto a solo pedregoso, ou que também é sufocada pelos espinhos. Independentemente das situações que são apresentadas, de fato, o texto apresenta um pouco da fragilidade humana diante das vicissitudes do tempo, diante das dificuldades que são encontrados na sociedade, que são encontrados no contexto de perseguição ou no contexto de riqueza, de diversas situações que podem ofuscar o discípulo, a discípula do reino e podem desorientá-lo na sua caminhada. Um detalhe interessante de Lucas é que quando ele chega o momento de que a palavra de Deus chegou ao solo fértil, ao solo bom, ele diz simplesmente: as que chegam em solo bom frutificam 100 vezes mais. Diferente de Mateus e de Marcos, que
colocam as possibilidades de 30, de 60, de 100, ou seja, mesmo a semente que chega no solo bom, ela varia diante das possibilidades, não necessariamente sempre dá bons frutos, ou o máximo de frutos, melhor dizendo. Lucas, de forma um pouco, aliás, bem mais positivista, bem mais otimista, melhor dizendo, simplesmente diz: a semente que cai em solo fecundo, em solo bom, sempre dá 100%, sempre multiplica 100 vezes mais. Um detalhe muito interessante, de fato, do Evangelho de Lucas, é um detalhe bem peculiar que acaba, de certa forma, expressando a caminhada do discípulo, da discípula do reino, a partir de etapas. Lá no último versículo, ele vai falar sobre esse discípulo, ou esse solo fecundo, são 3 momentos: aquele que ouve, conserva e frutifica a palavra de Deus. De forma magistral, Lucas aqui sintetiza o itinerário do discípulo, da discípula de Jesus Cristo, que deve ser alguém que, antes de qualquer coisa, ouve, é afetado, é tocado por essa palavra, que vem não apenas de um ouvir de fato humano, ou apenas de uma audição humana, mas que penetra e que passa ao segundo momento, que além de entrar no ouvido, deve chegar ao coração, lugar onde de fato essa palavra deve ser conservada, deve ser ruminada e ali do coração se expandir para toda a realidade humana, frutificando em obras do reino, a partir da justiça, da misericórdia e do amor. É muito interessante porque, de fato, esse itinerário apresenta a nossa caminhada. Nem sempre damos os frutos porque não seguimos esta etapa. Às vezes até ouvimos essa palavra ou guardamos no nosso coração, mas nem sempre de fato frutificamos. De forma que, na perspectiva lucana, podemos dizer que essa é a síntese do discípulo, da discípula do reino. É aquele que ouve, conserva a palavra e a frutifica em atos concretos de justiça, de misericórdia, de amor. Então, em meio a tantas palavras que são lançadas, há tantas sementes que chegam ao solo do nosso coração, se utilizando de uma outra parábola, em meio a tantos joios e a tantos trigos que o mundo, que nós mesmos vamos colocando no nosso coração, é indispensável que nós possamos também assumir esse itinerário de vida e de compromisso com o reinado de Deus, de ouvir, conservar e frutificar esta palavra de Deus, para que nós possamos de fato fecundar o mundo com obras do reino, com uma vivência evangélica. Que Cristo Jesus, o Mestre, o missionário fiel do Pai misericordioso, nos ajude a ser misericórdia também nesse mundo tão necessitado. Que Cristo venha ao nosso encontro e nos dê a graça de sermos bons discípulos que ouvem, conservam e frutificam a palavra de Deus no mundo de hoje. Deus nos abençoe e nos guarde neste dia.